Boa tarde, moçada. Hoje a nossa aula será um pouquinho diferente. A minha colega, a professora Edivete, ela está passando por um momento pessoal em que ela vai precisar se afastar das atividades dela. Ela é uma pessoa muito compromissada e ela está bem preocupada com os alunos. Por esse motivo, a partir de hoje, a nossa comunidade ficará um pouquinho maior, porque os vídeos serão direcionados para o segundo ano A e para o segundo ano C, para que as crianças continuem tendo aula, a professora Edivete consiga se recuperar rápido para retomar as atividades e sem preocupação, porque ela sabendo que os alunos tendo aula, ela vai se recuperar mais rápido, tá bom? Então, nossa comunidade está crescendo e a partir de hoje as aulas são direcionadas para as duas turmas, tá bom? Então, hoje eu vou detalhar um pouquinho mais as atividades para o pessoal que está chegando agora no canal, possa se adaptar ao nosso jeito de dar aula até retomarem as atividades com uma professora específica, tá bom? Então, segundo ano C, sejam muito bem-vindos às nossas atividades, tá bom? Bom, sempre, todo dia, nas aulas, a nossa turma começa fazendo o roteiro. O que seria o roteiro? Escrever o nome da escola, escrever local e data, e as atividades que nós faremos durante a aula. Então, o roteiro basicamente é isso daqui, que é escrito em cada linha do caderno. Então, o que a gente escreve na linha do caderno? Numa linha, Escola Estadual Zeikishi Fukuoka. Na próxima linha, Suzano, vírgula, 15 de julho de 2020. Se couber tudo numa linha só, você escreva numa linha só, tá bom? E na outra linha, roteiro. Por que o roteiro? Porque são as atividades que nós faremos, os desafios que nós faremos no dia de hoje, dia 15 de julho, tá bom? Então, qual que é a primeira coisa? Videoaula. O que seria videoaula? A gente parte do princípio de que vocês estão assistindo a aula no período da manhã no centro de mídias. Qual que é a aula? A aula que acontece das 9 às 10h30, com os professores específicos, ou no aplicativo do celular, ou na TV, ou pelo YouTube, ou pelo Facebook, não importa o jeito, tá? A nossa turminha já tá um pouquinho mais avançada do que as aulas que são ministradas no centro de mídia. Então, o que a gente faz? A gente assiste a aula. Quando é um assunto assim bem interessante ou um pouquinho diferente do que eu já trabalhei, eu repito a mesma aula, mas normalmente eu tô dando alguma coisa diferente. Então, as crianças assistem de manhã, estruturam bem o conhecimento e à tarde, quando eu mando a aula no canal, tem um desafio diferente dentro do material que nós temos na escola, tá bom? Então, qual que é o desafio? Então, ó, o que vai escrever embaixo do roteiro? Número 1, videoaula, que é a aula que todos têm que assistir, das 9 às 10h30. Número 2, será uma atividade de português, página 45. O livro de português que eu já vou mostrar daqui a pouquinho para vocês qual que é. Número 3, matemática, o livro de matemática, páginas 55, 56 e 57. E número 4, fim. Por quê? Porque acabou aí. Quando eu fizer a atividade de matemática, acabou a aula de hoje. Todo dia, depois do roteiro, a gente pula uma linha e escreve o próprio nome. Então, por exemplo, a Larissa, ela escreveria o nome dela e a gente já está escrevendo o nome com letra de mão. Se o pessoal do segundo ano C ainda não sabe escrever com letra de mão, tem que escrever o nome completo com letra de forma, do jeito que você achar melhor. Então, ó, hoje eu escrevi o nome de 2 coleguinhas do segundo ano A. Sempre eu escrevo o nome de uma menina e de um menino, tá? Hoje eu escrevi o nome da Larissa Santos Bento e do Luiz Felipe Campos de Camargo. Tudo bem? Então, a turminha do segundo ano A escreve o nome dela, né? O próprio nome completo com letra de mão. Pula uma linha e escreve o primeiro nome dos coleguinhas. Então, vai tentar escrever com letra de mão Larissa e Luiz Felipe. Tudo bem? Se tiver alguma dúvida, é para tirar dúvida com o professor Carlos, tá? Como eu disse, número 1 foi a videoaula de hoje de manhã. Número 2,
Português, página 45. O que é de português da página 45? Esse livro aqui, ó, Buriti mais português, segundo ano. Vai abrir na página 45, olha aqui, página 45, estão vendo? Nessa página 45, o item é comunicação oral. Eu vou ter que virar porque eu não consigo ler de ponta cabeça, tá? Ouvindo uma história de cordel. Desafio número 1. Você vai ouvir uma história da literatura de cordel. Trata-se da divertida história da velhota fofoqueira, escrita por César Obeide, um apaixonado pela cultura popular. César dedica parte de seu tempo à divulgação da literatura de cordel, além de produzir muitos cordéis para leitores de todas as idades. Eu ainda não vou dar a definição do que é a literatura de cordel, que esse vai ser o pontapé inicial, mas a gente tem em agosto o mês do folclore e a gente vai trabalhar um pouquinho de cordel, vocês vão entender. Aí, desafio número 2. Ouça atentamente a história que o professor vai ler. Eu não vou ler a história para vocês. Eu vou colocar um link que eu achei no YouTube, o próprio César Obeide contando a história dele, tá bom? Eu achei muito legal. Eu vou deixar disponível no nosso vídeo, né, do canal, para vocês clicarem e ouvirem a história A Velhota Fofoqueira. Então, o que eles pedem no desafio número 2? Preste atenção no jeito como a história é contada. Tem algumas características que eu não vou falar antes, eu quero que vocês descubram. Imagine como são os personagens. Acompanhe o que acontece com os personagens. Tem que prestar bastante atenção. E olha que maravilha essa aula remota. Se vocês não entenderem, é só clicar de novo ou voltar, que daí dá para entender melhor. Desafio número 3. Converse com seus colegas sobre a história. Não tem como conversar com os colegas, mas dá para conversar com os familiares, tá? Então, o que é para você prestar atenção nessa conversa? O título da história combina com o que foi contado? Por quê? Então você vai pensar, nossa, por que essa história chama Velhota Fofoqueira? Tem velhota mesmo? Ela é fofoqueira? Ela é linguaruda? Então você vai prestar muita atenção se o título combina com a história. O que acharam da história? Expliquem por quê. Então, daí você vai conversar com o adulto que toma conta de vocês. A história é legal, a história é chata, você vai dar a sua opinião sincera, tá? Não é opinião para agradar. Você vai prestar atenção e pensar se você gostou ou não da historinha. Como a história foi contada? Do que mais gostaram? Mesmo que você não tenha gostado muito, pode ser que tenha alguma parte que te agradou mais. Então, presta atenção para você poder conversar com alguém da sua família, tá? E aí, embaixo tá escrito assim, ó. Nesse campo, tá vendo? Essa linha verdinha. Autoavaliação. Acompanhei atentamente a história. Fiz comentários sobre a história. Ouvi com atenção os comentários dos colegas, no caso dos familiares. Então, você vai falar se sim ou não. Tem uma coluna que é verdinha e uma vermelha. Se a resposta for sim, você vai colocar X na verdinha. Se for não, vai colocar X na vermelha. Mas tem que ser sincero, igual as autoavaliações que nós fazemos em sala de aula, tá? Tem que parar e pensar e responder com sinceridade. E número 4, desafio número 4, montem um mural contando a história A Velhota Fofoqueira por meio de desenhos. Dividam a história em partes e formem grupos para ilustrar cada parte. Não tem como fazer isso. Mas sabe o que eu gostaria que vocês fizessem? O pessoal do segundo ano C, eu não sei se já fez isso, mas o segundo ano A, às vezes a gente fazia história em quadrinhos. Muitas vezes eu fiz vários quadrinhos na lousa, os alunos olhavam os quadrinhos e escreviam a historinha. Dessa vez o desafio é com vocês. No caderno, depois de ter escrito o nome de vocês, vocês vão fazer uma sequência de desenhos das partes que vocês lembram da história, tá bom? Contando a história. Eu quero ver a ilustração de vocês, tá bom? Bom, matemática, número 3 do roteiro, páginas 55, 56 e 57. Livro de matemática é esse daqui, tá vendo? Página 55. O que tem na página 55? Essa atividade aqui, ó. Página 55.
O que consiste essa atividade? É alguma coisa muito parecida com uma aula que teve essa semana no Centro de Mídia, dos dados. Se era provável conseguir a soma dos números e tal. Só que ao invés de ser com número, será com as imagens que estão desenhadas. O que vai ter que fazer? Vai ter que responder os desafios que tem aqui embaixo. Quais são as perguntas? Desafio A. Em qual delas é mais provável que seja necessário abrir o guarda-chuva? Porque vai chover? Então, ó, vocês vão observar, cada imagem tem um número e você vai colocar o número da resposta aqui embaixo. Tudo bem? Aí, o desafio B. Em qual delas é pouco provável ser necessário usar um agasalho? Você vai observar os 3 desenhos e vai colocar qual número de desenho é pouco provável. E o desafio C, em qual delas é improvável sair de casa sem usar o agasalho? E aí você vai colocar o número da imagem. Aqui em cima explica como que você deve avaliar este. Provável, pouco provável e improvável. Não é nada muito complicado, tá? Na página 56, esse aqui, ó, azul, desafio. Então, qual que é o desafio? Paulo e Virgínia inventaram uma brincadeira, leia os quadrinhos para compreendê-la. E aí você vai ler e compreender como que é a brincadeira. Eu não vou ler, isso aqui é uma atividade de interpretação de texto também. No desafio 2, é o seguinte: como você faria para esconder 4 palitos em 2 caixas de fósforos de cores diferentes? Desenhe as soluções que encontrar as 5 soluções possíveis. Então, você vai ler, compreender, junto com o adulto, e vai tentar responder. Amanhã, eu vou dar a resposta. Então, o desafio é você conseguir compreender, responder e aguardar até amanhã, quando no vídeo eu vou explicar como que foi resolvido. E na página 57, esse amarelo, é o seguinte: divirta-se. Quem coloca mais pedrinhas no copo? Material: um copo, de preferência um copo de plástico, tá? Pedrinhas: número de participantes, 3, tá? Se não houver 3 pessoas, pode ser 2, vocês vão resolvendo. Como jogar? Cada participante pega 10 pedrinhas e deve arremessá-las para colocar no copo. Então, ó, se são 3 participantes e 10 pedrinhas cada um, será um total de 30 pedrinhas. Vai colocar o copinho e vai arremessar. Ganha a primeira rodada aquele que colocar o maior número de pedrinhas no copo. Um copo. Vai colocar uma certa distância e vocês vão arremessar como se fosse uma cestinha. Anote em uma folha de papel os nomes dos participantes e a quantidade de pedrinhas que cada um conseguiu colocar. Realize 3 rodadas. Ganha o jogo quem colocar mais pedrinhas. Faça no espaço aberto, onde não vai causar nenhum dano ao ambiente, tá? Vocês sabem se organizar e faça essa brincadeira com a ajuda de um adulto, tá bom? Bom, nós do 2º ano A, nós estamos fazendo um desafio dia a dia. O que eu fiz? Eu comprei esse álbum de figurinha, tá vendo? 2 irmãos, que são 2 personagens da Disney. E aí, dentro tem os espaços para preencherem conforme eu vou comprando a figurinha. Quantos espaços tem para preencher? 168 espaços, tá vendo? Então, o que as crianças do 2º ano A fizeram? Escreveram os números numa linha do 1 até o 10, na segunda linha do 2 até o 20, tá vendo? Ó, fez um controle, até que número? 168, tá vendo? E cada vez que eu sorteio a figurinha, as crianças vão anotando o número que foi sorteado, tudo bem? Então, conforme eu sorteio, eles já colocam em ordem crescente, descobre, aí vê se tá repetido ou não tá. E, eventualmente, eu faço alguma pergunta a respeito do quadro numérico. Por exemplo, quantas foram sorteadas? Outro dia eu mostrei uma página, nem lembro que página que era, acho que é a página 10, e criei um desafio de matemática, que tinha que contar quantas figurinhas já tinham sido coladas, quantas faltavam. Então, eu tô me divertindo muito preenchendo o álbum. E aí eu compro o envelopinho, eu não sei quais são as figurinhas, eu abro e faço o sorteio para a criançada do 2º ano A anotar no controle deles se foi preenchido ou não. E aí eles me mandam fotografia de como tá o controle deles, tá bom? Inclusive, Murilo, você mandou, adorei, viu? Que você me mandou seu quadro, tá muito caprichado, gostei bastante, tá, Murilo?
A Amanda sempre manda dela e tem algumas outras crianças que estão mandando também. Então, ó, acabei de abrir, ó, rasguei. Dentro do álbum tem uma outra folhinha, deixa eu mostrar, ó. Tem um álbum dentro do álbum, tá vendo? Esse daqui. Os números que tem aqui dentro, eles todos são seguidos de X. E a gente não começou a preencher ainda essa parte de dentro. Mas às vezes quando eu abro o envelope de figurinha, vem figurinha para colar lá que a gente não está colando ainda. Então, ó, essa, por exemplo, eu acabei de sortear e essa daqui, ó, 4X. Olha como que é a imagem. Deixa eu ver qual que é essa. Ó, 79. Olha a imagem da figurinha 79. É uma parte do pescoço para baixo. E dá uma raiva quando vem repetida. 79 de novo. 57. E 31. Numa próxima aula, eu vou digitar para vocês todas as figurinhas que já foram sorteadas, tá bom? E mais pra frente eu vou mostrando o álbum como tá ficando uma gracinha. Então, um abraço para todo mundo. Segundo ano C, sejam bem-vindos ao canal. Espero de alguma maneira estar colaborando e na torcida para que a professora Edivete se recupere logo e que realmente a gente a deixe tranquila, porque ela estava muito preocupada com vocês, tá bom? Um abraço para todo mundo. Pescador, ele queria muito pescar. Aí ele foi até o lago e foi pescar. Aí ele pegou um peixe grande, mas o peixe ficou muito triste. Aí o homem ficou com dó e soltou ele nas águas. Muito bem.